Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim.
ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. A tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governará. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando lá além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos Boa noite, irmãos. Estamos em mais um culto de oração, um culto em que elevaremos os nossos corações, as nossas necessidades, os nossos agradecimentos ao nosso Deus em oração. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa oportunidade, obrigada porque o Senhor nos tem dado vida.
Obrigada porque podemos, Pai, mesmo à distância, estarmos em um só pensamento, em união ao Teu Santo Espírito, Senhor, orando através dele, Pai, porque por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor, nos salvastes e nos deste, Senhor, o privilégio de sermos Teus filhos. Senhor, sê com aqueles que estão tão necessitados, Pai, de uma palavra, de um emprego, de uma cura, de restauração em suas relações familiares, quer seja no casamento, quer seja entre outros membros da família, os que necessitam de emprego, Senhor, enfim, as necessidades são muitas. Que bom que nós podemos contar com um Pai Todo-Poderoso. Nós oramos, Senhor, que o Senhor fale agora aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos pensar um pouquinho a respeito de um tema muito, muito atual. Quando a gente liga a televisão, uma coisa que a gente ouve bastante, tem vários profissionais falando, é sobre alimentação. E a pergunta que eles nos fazem é sempre do que é que nós estamos nos alimentando. Quais são as nossas escolhas? E logo em seguida eles nos orientam, nos criticam em cima de escolhas erradas que fazemos para nos alimentar e colocam toda uma razão até científica. Por exemplo, se temos necessidade de ferro, vamos comer o quê? Vamos comer gordura? Não, vamos consumir alimentos que contenham ferro, né? Como, por exemplo, carnes, algumas leguminosas, até mesmo os vegetais, legumes, né? O brócolis tem muito ferro. Se temos necessidade de cálcio, vamos consumir o quê? Leite, seus derivados. Muitos legumes também contêm. Se precisamos de proteína, carnes, enfim. E eles sempre insistem na questão de que temos que tomar 2 litros de água por dia. Seus irmãos tomam, parabéns. Eu não consigo, é muita água. É muita água. E mesmo com todas essas indicações, com todas estas bases científicas dentro da alimentação humana, nem sempre os nutricionistas entram num acordo. Já ouvi alguns dizendo, não, isso aqui na verdade não faz mal. Por exemplo, o glúten, né? Que na atualidade ele é colocado como um grande vilão. Mas nutricionistas sérios dizem não, a farinha processada, extremamente industrializada, a farinha branca e tal, ela faz mal, porque o carboidrato dela, na verdade carboidrato, né? O carboidrato dela não é saudável. Mas se comermos carboidrato, como por exemplo da batata doce, é bom. Enfim, existe aí uma variedade de opiniões, questionamentos e tudo mais. Mas é certo que aquilo que nos alimenta, aquilo que escolhemos para nos alimentar, vai fazer uma grande diferença no nosso dia a dia, no nosso desempenho, nas nossas atividades diárias. Com certeza, fará grande diferença. E então estamos falando aqui do corpo, né? Mas penso eu que o nosso corpo sofre muito mais do que com uma alimentação equivocada, com nutrientes que não são bons, que na verdade não têm nenhuma característica nutritiva importante, com aquilo que nós alimentamos a nossa mente. E é muito comum hoje em dia nós ligarmos um noticiário e ouvirmos, né? Acho que isso sempre foi assim, mas parece que as coisas estão ficando cada vez mais ruins, né? Piores nesse sentido. Se ligamos ao noticiário, o que nós ouvimos? Notícias negativas, as notícias nos trazem desesperança, nos trazem informações equivocadas, muitas fake news,
as notícias falam sobre violência, ficamos inseguros, temos notícias de guerra, notícias de perseguições, de catástrofes naturais, enfim. Assistir um noticiário, na verdade, é algo que não faz bem à nossa mente, não faz bem ao nosso bem-estar, às nossas emoções, às nossas reações perante as circunstâncias da vida, porque muitas pessoas, sobretudo nesse período, né, de pandemia, com as notícias de como esse vírus anda e como as coisas estão difíceis e como o desemprego e como o custo de vida, enfim, tudo gerando em torno do que a pandemia desencadeou, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo. Então as pessoas entram em depressão, pessoas se suicidam. Por quê? Porque esse alimento para a mente não é saudável, não é saudável. E há pessoas que buscam, claro, tem os profissionais da notícia, é uma outra questão, tem aqueles que escrevem, aqueles que reproduzem na mídia, ok, eles têm obrigação de saber a respeito disso tudo, mas nós, como cristãos, como pessoas que não vivemos dessa profissão, temos que tomar cuidado com aquilo que alimentamos a nossa mente. Quais são as informações que nos alimentam? Porque elas vão gerar emoções em nós e vão gerar reações. Elas estarão nos fazendo bem ou mal. Tudo depende daquilo que nós escolhemos ouvir. Não é verdade? Eu nunca deixo de me lembrar do que Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4. Os irmãos sempre me ouvem falar sobre esse texto, mas ele é de fundamental importância durante toda a história. E penso que esse período da história a gente deve sublinhá-lo como um dos textos mais importantes, para que nós estejamos conscientes dele e vivamos sempre nos lembrando dele. Filipenses 4, do versículo 6 ao 8. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Aqui Paulo dá excelentes conselhos, né? É um conselho enorme que envolve vários aspectos de suma importância para uma saúde física, mental, emocional. Quando nós vamos atrás de conselhos de como devemos alimentar nosso corpo, é importante, mas não é mais importante do que o conselho de como devemos alimentar nossa alma, nossa mente. Não é verdade? Um outro texto muito importante de Paulo está em Romanos 12. Romanos 12, os versículos 1 e 2, que também é muito conhecido nosso. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha que sabedoria do apóstolo Paulo, o que ele nos aconselha. E eu tenho conversado com alguns irmãos que realmente têm enfrentado muitas dificuldades na vida, em todas as áreas.
E eles me compartilham como é difícil chegar à conclusão de qual é a vontade de Deus para a vida deles. E aqui Paulo fala, o versículo 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se não houver uma mudança na forma em que pensamos, se pensamos segundo o mundo, se nossa mente está o tempo todo recebendo informações que o mundo nos dá, que não tem nenhuma base na palavra de Deus, que não está vinculada à palavra de Deus, às verdades que estão aqui neste livro, não tem como conhecermos a vontade de Deus. Então, a transformação da nossa mente, a mudança, tá? Por meio de uma mudança, que vocês se transformem, né? Que Deus os transforme, na verdade não somos nós, que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Nós podemos controlar aquilo que pensamos. E se nós pensamos de acordo com a palavra de Deus, se nós colocamos na nossa mente as verdades que estão na palavra de Deus, Deus atua em nossa vida. E nós vamos caminhar segundo a vontade de Deus, que é o caminho para o bem, para o crescimento do reino de Deus, para a salvação de vidas, aquelas pessoas que convivem conosco e que ainda não têm o Senhor como Salvador. Isso é importantíssimo. E tem um aspecto muito importante nisso, que eu já mencionei também algumas vezes na escola dominical, mas que me chama muito a atenção, e é uma coisa que pouco se fala, que é a capacidade do nosso cérebro tomar uma forma de acordo com aquilo que pensamos. Na ciência isso chama-se neuroplasticidade, e a neuroplasticidade, ela tem sido estudada muito nesses últimos anos, talvez na última década. Ela tem sido estudada muito porque se pensava, e nós ouvimos muito, ainda mais quem tem mais idade, né? Eu, Moisés, Ju, nós sempre ouvimos falar que se o cérebro fosse danificado, ele não se restauraria, não teria mais como ele de novo funcionar com aquelas funções que ele perdeu, porque uma determinada parte dele foi prejudicada, né? Foi de alguma forma já não funciona mais. Então aqueles comandos que aquela parte do cérebro daria já não haverá mais. E na verdade não é assim. A ciência tem descoberto que a neuroplasticidade, a plasticidade do cérebro, a forma como o cérebro trabalha, não é algo estanque, não é algo parado. O cérebro tem a capacidade de adaptar-se, e nós sabemos disso, né? Quantas pessoas na ACD mesmo, né? Que vão para lá fazer tratamento porque sofreram um acidente, porque perderam movimentos, porque perderam alguma capacidade locomotora, e com todo o trabalho que se faz ali, a pessoa readquire. Mesmo que tenha havido um dano cerebral, a pessoa readquire aquela função que ela havia perdido. Por quê? Porque o cérebro tem uma neuroplasticidade, ele consegue se adaptar. Então, uma função de uma determinada área do cérebro danificada pode ser exercida por uma outra área. Basta que haja o estímulo correto, que haja exercícios corretos, que aquele ser que perdeu essas funções seja estimulado de várias formas para que o cérebro volte a funcionar naquela função que perdeu. Então, o que Paulo diz aqui é muito interessante porque tem muito a ver. Olha, vamos ler de novo, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Se nós continuarmos pensando como o mundo pensa, Deus não pode transformar-nos. Ele não pode fazer de nós aquilo que Ele tem planejado fazer.
Então, nós somos responsáveis por aquilo que pensamos. E dentro da neuroplasticidade, eu já comentei com os irmãos há muitos anos na faculdade, uma professora, ela nos ensinou como um pensamento repetitivo, ele faz caminhos no nosso cérebro, como se fossem pequenas estradas. Porque o nosso cérebro funciona assim, os nossos neurônios não se encostam, eles estão distantes, mas eles mandam informação, um neurônio para o outro, através de uma energia elétrica, de uma eletricidade. Não me perguntem como, pesquisem, mas é assim que funciona. Então, quando nós pensamos na época, a professora disse cerca de 12, 15 vezes, tivemos os mesmos pensamentos, as mesmas linhas de pensamentos, esse pensamento recorrente fará em nosso cérebro um caminho. E é isso que a ciência está vendo hoje em dia. E é por isso que nós lemos lá em Filipenses, olha, pensem no que é excelente. Filipenses 4, versículo 8. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo aqui está incentivando, é um exercício de repetição. O nosso cérebro é transformado através de um exercício de repetição. Meu querido, minha querida, se nós reclamamos, se nós vivemos angustiados, se nós temos pensamentos de morte, pensamentos de angústia, pensamentos de depressão, é assim que o nosso cérebro vai funcionar. Então, nós somos responsáveis pela reação que temos diante das diversas e diferentes situações na nossa vida, porque o nosso cérebro está sendo preparado através dos nossos pensamentos para reagir. Nós temos aqui atrás no cérebro uma parte chamada amígdala, e essa parte localizada na parte de trás do cérebro, ela é responsável por nós estarmos atentos a situações de perigo. Então, se ocorre uma situação de perigo, por exemplo, eu vejo um carro que vem na minha direção, eu corro para trás, para sair do caminho do carro. Essa função foi realizada por essa parte do meu cérebro, a amígdala. Então, é uma parte que nos preserva, que nos faz sobreviver a situações desastrosas. Já outras partes do cérebro têm outras funções. No entanto, todas as funções do cérebro que são realizadas através de nossos pensamentos, olha só, se eu fico na cama pela manhã pensando, esse dia vai ser ruim, eu não deveria levantar hoje, eu realmente acho que o que eu for fazer não dá certo. Gente, nós estamos nos predispondo. Isso não é força de pensamento positivo ou negativo, não. Isso é o que a ciência nos fala e o que o Paulo diz. É o que Paulo diz aqui. Nós temos que pensar, nós temos que estar colocando caminhos no nosso cérebro de coisas benéficas da palavra do Senhor. Que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Se eu acordo de manhã e vejo que meu dia vai ser difícil porque eu tenho soluções a tomar, questões a solucionar, eu tenho perguntas a responder, eu tenho coisas a fazer que eu sei que são difíceis, mas o Senhor diz que Ele está comigo, o Senhor diz que Ele me capacita, o Senhor diz que eu devo pensar naquilo que é bom, aquilo que é digno, que é excelente, que é de louvor. Então, se eu faço isso, eu digo, mesmo que meu dia seja ruim, eu vou pensar que o Senhor está comigo e Ele vai me capacitar. Isso não é força de pensamento positivo. Isso é nos apropriarmos das promessas do Senhor e sabermos que nós somos filhos de Deus e que o Senhor está conosco e Ele nos capacita. E vamos enchendo a nossa mente, o Senhor é o meu pastor, o Senhor vai me guiar.
O Senhor vai preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, que são esses problemas que eu tenho que enfrentar hoje. Não é verdade? Então vamos nos encher da palavra do Senhor, para que nós possamos combater esses caminhos de preocupação, esses caminhos de negativismo que nós colocamos na nossa mente. Nós somos responsáveis. Tanto é que a palavra nos diz que nós temos que combater isso. Lá em Romanos 8, versículos 5 a 8, diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, que são as coisas ruins, que são as coisas negativas, são as coisas que tudo vai dar errado, que não adianta, não vou me esforçar, né? Então, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito, que são as promessas do Senhor. Gente, nós temos 66 livros aqui. Quantas páginas recheadas de promessas para nós que somos do Senhor. Portanto, permitir, versículo 6 do capítulo 8 de Romanos, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão dominados sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu convido você, meu querido e minha querida, a fazer? A apropriar-se da palavra de Deus. Você está com fome, você tem sede de uma direção, você precisa que o Senhor te oriente, você tem dúvidas, você tem questionamentos, tem situações na sua vida que ninguém pode te ajudar, nem você, e seus pensamentos já foram repensados tantas vezes que eles fizeram caminhos no seu cérebro que tá difícil sair deles, tá difícil sair de pensamentos de morte, de aflição, de suicídio, pensamentos de que nada adianta, pensamentos de que eu não tenho valor, pensamentos de que Deus não se importa o suficiente comigo. É disso que a sua mente se alimentou e é isso que você está sofrendo agora. Olha o que Jesus disse. Lá em João 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em João 7, 37, 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. Então a nossa fome, a nossa sede de ter paz, de ter direcionamento, de saber o que fazer, de tomar atitudes corretas, não vem de pensamentos moldados com verdades, entre aspas, da sociedade, da mídia, da filosofia, das leituras que fizemos. Vem de saber que Jesus é o nosso pão, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos encaminha, é Ele que mata a nossa sede da necessidade de precisarmos de direção, orientação. É Jesus. Então, quem é a fonte de toda a modelagem do meu cérebro para que eu viva de acordo com a vontade de Deus? Jesus. Onde está tudo que Jesus revelou, tudo aquilo que nós precisamos conhecer para que isso aconteça? Aqui. Temos 66 livros. Nem é tanto, não é? Nem é tanto. Muita verdade, muitas experiências que o mundo te propõe, muitas verdades e experiências que o mundo te propõe, conduzem onde? Para a morte. Romanos 8, versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte,
mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Rapidinho um exemplo. Queridos, vocês vão ler espelhado, porque eu escrevi e na imagem aí está espelhado. Aqui eu faço uma sugestão a vocês. Para quem não consegue ler de trás para frente, aqui está escrito preocupações. Eu sugiro algo. Pegue um papelzinho, cada vez que uma preocupação afligir o seu cérebro, escreve no papelzinho cada uma das suas preocupações e jogue aqui. Vai jogando dentro de um recipiente os papeizinhos com suas preocupações. E aí o que você faz? Você ora e diga: Deus, eu não consigo resolver essas situações todas que estão nesses papeizinhos. Senhor, eu entrego a Ti. Eu coloco tudo nas Tuas mãos. Tudo nas Tuas mãos. Aqui está escrito Deus. Coloco tudo nas Tuas mãos, Senhor. E ora. E espera. Espera. E vai esperando. Mas, Regina, tem coisas que não dá para esperar. Tem coisas que são urgentes. E se Deus demorar? Aí você vai lá, você cata as suas preocupações, devolve para o recipiente de preocupação e tenta trabalhar nelas. Você tirou todas as suas preocupações das mãos do Senhor e retomou na sua vasilha de preocupação. Não vai resolver. Sabe o que vai resolver? Você devolver tudo para Deus. Devolve tudo para Deus. Sejam preocupações financeiras, familiares, de saúde, de emprego, de aluguel, dinheiro para pagar o aluguel. Você devolve tudo para Deus. Aí você pensa: mas Regina, por que eu fiz isso? Sabe por quê? Porque o seu Deus era muito pequeno e as suas preocupações não cabiam aqui, nesse Deus. Agora, quando o seu Deus for maior que as suas preocupações, sabe o que vai acontecer? Você vai colocá-las todas dentro da poderosa mão do seu Deus. E sabe onde está escrito? Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês viram a diferença? Quando Deus era menor que minhas preocupações, nada era resolvido. Mas quando meu Deus se tornou maior que minhas preocupações, e como eu estou escondida em Cristo, e Cristo está em Deus, amém. Tudo se tornou mais fácil. Então, qual é a solução para que eu consiga entregar ao meu Deus, ao Deus que eu creio, ao Criador dos céus e da terra? É eu me esconder em Cristo e me colocar totalmente nas mãos de Deus, à disposição do Senhor. Vamos ler de novo o versículo? Colossenses 3:3. Pois vocês morreram para esta vida, vocês morreram para essas preocupações todas. E agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. Jesus está em Deus, nós estamos em Cristo, somos parte da noiva de Cristo, fazemos parte de uma igreja que é o corpo de Cristo, queridos. Como é difícil a gente lembrar disso nos dias atuais, né? Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E o casamento mais esperado de toda a eternidade é as bodas do Cordeiro com a sua noiva, que somos nós, a igreja. Então nós estamos em Cristo. E Cristo está em Deus. As nossas preocupações estão todas resolvidas dentro da presciência, dentro da provisão, dentro da maravilhosa benignidade, dentro da misericórdia do nosso Deus. Agora, não é
Eu não estou convocando meus queridos irmãos e irmãs a um relaxamento, a um abandono, a viver displicentemente. Não. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Lembra o que a palavra diz? Esforça-te e eu te ajudarei. Então nós temos que fazer a nossa parte. Mas aquilo que não conseguimos fazer, que nos preocupa, que nos tira o sono, está aqui. Está em Cristo, porque nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus. Então, é responsabilidade do Senhor. Entregamos nas mãos dele. Não vamos retomar. Não podemos retomar. De forma alguma. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, eu sei que tantas situações, tantas preocupações, tantas situações adversas, tantas fraquezas nossas, tantas tentações, Senhor, que vêm sobre nós, que nos subjugam, que pesam sobre nós e que muitas vezes, Senhor, parece que vamos desfalecer, mas que não seja assim, que não pensemos assim, que a nossa mente seja a mente de Cristo e que ponhamos tudo o que nos preocupa, tudo o que vem sobre nós como uma sobrecarga nas Tuas mãos, verdadeiramente, e que vivamos a Tua palavra, porque com certeza iremos, Senhor, descansar em Ti e o Senhor irá guiar a nossa vida e manifestar a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ajuda cada irmão, cada irmã, cada um, Senhor, que sofre em aflição, que sofre, que chora, Senhor, precisando da Tua intervenção na vida deles, que eles consigam colocar verdadeiramente nas Tuas mãos aquilo que os aflige e que o Senhor atue. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.